É, pessoal, ali na Hugging Face já tem gente tentando replicar o Deep Research, que é aquela pesquisa super avançada feita pela OpenAI utilizando o modelo O3, que hoje só está aberta para os assinantes do nível Pro, que custa $200 por mês. E falar um pouco sobre a experiência de quem está usando o Operator e ver o que eles estão falando em relação a isso. Vem comigo, é isso aí, vamos lá! Pessoal, sempre agradecendo a todo mundo que se inscreveu, a todo mundo que deixou seu like, um agradecimento especial a todos os membros do canal que patrocinam esse canal aqui de inteligência artificial. Então, né, pessoal, os primeiros usuários colocaram o Operator ChatGPT da OpenAI à prova com tarefas do mundo real. Bom, se você tá por fora, não se lembra, o Operator é aquele agente da OpenAI em que você manda uma tarefa para ele e ele começa a fazer em várias etapas, ele começa a tentar executar e com isso ele consegue fazer agendamentos, comprar coisas, fazer pesquisa de preço e uma série de tarefas que você teria que fazer, é ele quem faz. Então olha só, o novo Operator ChatGPT da OpenAI está sendo testado pela primeira vez por usuários dos Estados Unidos que têm acesso antecipado à ferramenta. Então aqui no Brasil ainda não chegou, né? Embora o evento de lançamento do OpenAI tenha mostrado seus usos básicos, como reservas em restaurantes e planejamentos de viagens, os usuários estão ultrapassando os limites para ver o que esse agente de IA realmente pode fazer. E isso é excelente, né? Porque o que a gente quer fazer? Ficar agendando restaurante? Para isso nem precisava de uma super inteligência, bastava fazer um programinha ali com um pouquinho de dedicação, ficava bom. E aí o Dan Mack compartilhou um vídeo mostrando o Operator escaneando listas de emprego com seu currículo carregado. Eita, isso aqui é legal, hein? Imagina ali que você bota seu currículo e manda ele entrar no LinkedIn e ficar procurando vaga para você. Pô, isso é perfeito. O agente conseguiu encontrar uma posição que combinava com seu histórico, uma tarefa que ele lidou bem, apesar de trabalhar um pouco devagar. Então tá aqui, ó, ele mandou o PDF dele ali anexado, chegou pro Operator ali e falou o seguinte: você pode pegar o meu currículo que tá anexo aqui e buscar no LinkedIn ajuda para eu encontrar algum emprego, para eu fazer a aplicação, né, para eu mandar o meu currículo. E ele complementa aqui, ó, pode ser remoto ou não. Então assim, ó, ele deixou aberto se vai ser remoto ou não. E o Operator começou lá a fazer a busca ali dentro do LinkedIn. Olha que interessante. Isso aqui realmente vale a pena. E principalmente para quem está aplicando para trabalhos para os Estados Unidos ou para outros países que tem uma tal da Cover Letter. Aqui no Brasil a gente só manda o currículo e a pessoa diz aceito ou não aceito. Cover Letter, gente, você tem que explicar por que você quer trabalhar naquela empresa. E hoje com o ChatGPT, de repente se automatiza até a Cover Letter. Porque essa parte de Cover Letter é ficar puxando o saco da empresa e de repente você já fala assim, ó, Operator, busca essa empresa, descobre o que ela faz, olha para o meu currículo e diz aqui o que você acha de por que eu gostaria de trabalhar nessa empresa. E aí, ó, na hora de fazer o login, o usuário tomou conta do computador ali, ele mesmo fez o login no LinkedIn, né, ao invés de deixar o Operator fazer esse login. Mas uma vez que ele foi logado, então agora vamos dizer assim, a navegação, mandar mensagem, fazer busca, tudo isso o Operator agora consegue fazer e consegue controlar. E é o que ele está fazendo ali, ó, entrou ali no campo de busca, colocou o trabalho como se fosse remoto, e o chat já está encontrando algumas vagas ali que ele vai poder entender se ele vai querer fazer ou não. Vamos entender. Aqui a gente está olhando e a gente está vendo o que o chat está fazendo e está acompanhando. Mas você não precisa ficar ali olhando. Você pode simplesmente fechar essa aba aí e fazer outra coisa e deixar o Operator ali, ó, trabalhando sozinho. Eventualmente vai acontecer algumas besteiras, por exemplo, file links are blocked. Tem coisas que o Operator vai tentar fazer que não tem nada a ver e que a pessoa vai ter que interferir. Então é aquela coisa, né? Ao mesmo tempo que você pode fazer outra coisa, quando você voltar para olhar, não necessariamente ele terminou a tarefa. Ele pode ter encalhado em alguma etapa ali, de alguma besteirinha que ele fez, e aí você tem que dar uma mexida ali para continuar e de repente ele continua fazendo. Algumas pessoas já não vão gostar muito disso, vão falar assim, pô, mas isso aí é demais, né? Se eu vou mandar a inteligência artificial para fazer e ela vai ficar fazendo besteira, se é para fazer besteira eu mesmo faço. Justo, né? Faz sentido. Se é para ficar escrevendo dado errado, se é para ficar fazendo busca errada, a gente mesmo faz. Eu acredito que esses modelos mais recentes assim, ainda vão ter uns probleminhas ali, coisas assim. Ó, olha aqui, ó, por exemplo, ele tá falando assim, ó, encontrei um trabalho para engenheiro de software remoto com as posições no LinkedIn e ele pede algumas palavras-chave, alguns títulos de empregos para ajudar ele a procurar aqui. E aí ele complementa aqui, ó, soluções de engenharia, soluções de arquitetura. Então, aí ele vai começando a preencher com mais detalhes e fazendo a coisa acontecer. Eu, particularmente, como que eu acho que faria sentido esse negócio aí?
eu acho que você tinha que passar a tarefa pro operator, fechar ali teu aplicativo no celular, e aí vinha uma notificação assim, por exemplo, com essa pergunta que ele fez agora. Você já respondia por voz ali e ele continuava a pesquisa, para não ter que ficar ali abrindo aba, ficar olhando o que ele fez, ou entendendo o que está acontecendo. E aqui, ó, por exemplo, ele encontrou 3 vagas aqui que poderiam ser as vagas que ele está querendo, e ele fala assim, ó, tá bom, vamos aplicar para essa da NVIDIA aqui, ó. Essa terceira aqui era da NVIDIA. E aí agora vamos dizer assim, fica a cargo do operator mandar o currículo, fazer toda a parte de cadastro e mandar o currículo ali, ó, tá vendo, ó, share your profile. Aí ele vai mandar o currículo e vai fazer o que tem que fazer. Então vamos dizer assim, uma vez que ele encontrou a vaga, já está definido e é para aplicar naquela vaga, larga lá que o operator termina e faz a aplicação. O que você achou disso? Faz sentido ou não faz? Será que vai todo mundo fazer um operator ficar mandando currículo para um monte de vagas e aí vai encher as caixas de e-mail de todas as empresas recebendo currículo? E aí vocês já sabem que as empresas de RH também vão ter as inteligências artificiais dela analisando os currículos. E no fim vai ficar uma guerra de inteligência artificial mandando currículo e inteligência artificial analisando currículo e que de repente vai acabar empatando esse jogo e vai continuar tudo como estava, exatamente como é hoje, com as pessoas tendo que ali pessoalmente resolver esses problemas que eles vão deixar no meio do caminho. O desenvolvedor de software Kierlan Klassen encontrou um caso de uso diferente testando o operator em ambientes de desenvolvimento locais. Aqui nesse segundo caso, então, ó, ele passa o endereço de internet ali, que é um site dele mesmo, e ele pede pro operator fazer um teste dentro desse site, né? Ver se está funcionando tudo certinho. E ele meio que explica ali o que ele tem que fazer, das regras do que ele tem que fazer e fazer um report, né? Fazer um relatório do que aconteceu. Então parece interessante, né? Aqui também acontece a mesma coisa ali que aconteceu no outro. Algumas autorizações precisam ser dadas ali manualmente, mas depois que você dá a autorização, tudo funciona, tudo vai sozinho. E aqui, ó, como vocês podem ver, o chat acaba sempre interagindo, perguntando, ó, encontrei uma waitlist ali, posso me entrar nessa waitlist? E aí o cara fala assim, não, simplesmente já sai fazendo as coisas e não me pergunta nada. Isso é interessante, né? Porque daí agora ele deu autonomia pro chat fazer as coisas sem ficar perguntando. Porque se toda hora que ele for parar pra perguntar, toda hora que tiver uma atitude pra tomar ali, ele for perguntar, aí nem precisava dele, né? Aí a gente chamava o nosso priminho de 10 anos ali e mandava ele fazer esses trabalhinhos aí só pela zoeira. Aparentemente deu tudo certo, ele detectou o que tinha que acontecer, só que o cara de sacanagem fez uma alteração ali e tirou o link que ele tinha que encontrar e ele quer saber se o operator vai perceber que isso aconteceu. E ele tá ali tranquilão tomando o cafezinho dele, vendo se deu certo. E aqui no final, ele quando fez a segunda verificação, ele percebeu realmente que o botão de waitlist sumiu e em outras palavras, isso significa que o teste que ele esperava deu certo. Enquanto isso, Alex Volkov passou 40 minutos testando o sistema. Ele gostou de como ele conseguia fazer malabarismos com várias tarefas e entender conceitos de citações de tweets, mas notou alguns soluços como o manuseio de cookies e tempos de conclusão de tarefa. Em um ponto, o operator pareceu confuso sobre suas próprias capacidades, perguntando se deveria continuar monitorando um chat quando nada estava acontecendo. Por outro lado aqui, ó, Chris Corner testou uma abordagem mais empreendedora. Ele fez com que o operator enviasse mensagens automaticamente para vendedores do Facebook Marketplace, oferecendo serviços de retirada de piano por $200. Depois de alguma orientação inicial, o sistema começou a funcionar de forma independente, até mesmo registrando seus esforços de divulgação nas planilhas do Google. Então aqui, ó, o negócio é um pouco mais complexo, né? Ele vai passar para fazer os anúncios de Marketplace ali, dizendo que ele retira pianos, e aí ele começa a encontrar um monte de piano aqui, né? O próprio operator entra numa planilhazinha aqui, ó, e começa a anotar as coisas que ele está encontrando. Como se fosse uma pessoa realmente fazendo um serviço, né? Ah, eu fiz essa pesquisa aqui, encontrei tal piano, o preço é tanto, né? Coloca a localização, coloca o bairro, as condições, se mandou mensagem, se não mandou. Parece interessante, né? Realmente é um assistente ali que vai inclusive fazer uma planilhazinha e vai fazer alguma coisa bastante útil para você. Resultados mistos mostram promessas e limitações da navegação automatizada. Nem todos os testes ocorreram sem problemas. Um usuário do Reddit tentou fazer com que o operator compilasse informações sobre 50 youtubers financeiros, incluindo perfis do LinkedIn e endereços de e-mail. Embora o agente soubesse abrir o navegador web, ele pesquisou no Bing em vez do YouTube e teve dificuldade para encontrar uma planilha adequada. Após 20 minutos, o usuário desistiu, terminando com uma tabela incompleta em um site desconhecido do Office, contendo detalhes de contato incorreto para apenas 18 influenciadores. Gente, isso aqui eu já vi acontecer bastante. Eles se perdem, eles se atrapalham,
ele não tem consciência. Esses chats, essas inteligências artificiais, eles não entendem direito o que está acontecendo. Eles são uma simulação da inteligência. Parece que eles estão pensando, mas no fato eles não estão pensando. E isso vai começar a ficar claro esse ano, né? Todas as pessoas que estão com uma expectativa muito alta em relação aos agentes, que eles vão trabalhar como seres humanos, talvez não sejam essas versões, talvez não sejam esses modelos de agora. Pode ser que no futuro resolvam o problema das alucinações e também resolvam o problema da consistência, né? Do chat olhar ali o que ele está fazendo e ter certeza se ele fez ou se ele deixou de fazer. Então, por exemplo, um ser humano, se ele falasse assim, ó, faz uma lista com 10 youtubers sobre determinado assunto, ele já vai olhar aqui na listinha aqui do canto esquerdo e se não tiver 10 ali marcadinho certinho, ele vai continuar pesquisando. Alguns usuários relatam encontrar bloqueios de site ao usar o Operator. Isso aqui é bem comum, né? Porque eles estão tentando fazer uma coisa segura. Uma publicação no WebDev alegou que o eBay impediu a coleta de preços em massa, embora isso possa ser devido à proteção geral de bots em vez do bloqueio específico do Operator. E isso aqui é de se esperar, né? Inclusive, muito provavelmente vai ter algum acesso especial para bots, no caso do Operator e essas coisas, porque esses bots, vamos dizer assim, são bots permitidos. O sistema parece estar usando um navegador Chrome virtual por meio de servidores Microsoft Azure, mas ainda não há um parâmetro específico nos arquivos robots.txt para controlar seu acesso. Isso porque existe esse arquivinho aqui, ó, que tem algumas instruções dentro do site dizendo o que pode e o que não pode fazer. O Reddit parece ter proteções semelhantes, mas o usuário Hoan Chewan mostrou como o Operator encontrou uma solução alternativa usando os resultados da pesquisa do Bing. Então, ó, tá aqui, tá sendo bloqueado, né? Tem a segurança do bloqueio, mas ele vai ali manualmente, ali faz o login, aparentemente a coisa se resolve e a partir dali tudo funciona. O ChatGPT Operator parece cumprir a premissa básica de ser capaz de navegar pela internet de forma autônoma, de acordo com esses relatórios. O fato de que isso funciona melhor do que com abordagens anteriores provavelmente se deve em parte ao fato de que o sistema não apenas acessa o DOM de uma página da web, mas também avalia capturas de tela usando o GPT-4o multimodal. Se você boiou aqui o que é o DOM, são aquelas informações ali do site que mistura código com texto, mas ele está falando que ele usa aquele código fonte junto com as capturas de tela. Isso aí faz um negócio bem mais interessante. Assim como os sistemas de agentes mais antigos, os testadores ficam inicialmente impressionados com a autonomia. No entanto, ele ainda comete muitos erros para que usuários humanos confiem nele para tarefas importantes sem supervisão constante. Que eu acredito que faz sentido, né? Esses negócios, eles estão chegando, eles começaram agora. Esse ano, muita gente vai estar implementando agente para muitas coisas e essa robustez e essa expectativa que a gente tem de que eles façam tarefas mais longas e que ele seja mais inteligente, esse ano a gente vai começar a descobrir as limitações disso, para começar a corrigir isso no ano que vem ou no finalzinho desse ano. Mas não esperem grandes coisas em relação a isso. E olha aqui que interessante, a Hugging Face trabalha para replicar recursos de pesquisa profunda, que é o Deep Search da OpenAI, com agente de IA de código aberto. Gente, é isso que eu mais quero, porque a coisa mais legal que tem é você poder fazer uma pesquisa avançada sem precisar ficar dependendo da OpenAI. Mas calma que uma hora chega, daqui a pouco o DeepSeek faz uma versão disso. Uma equipe da Hugging Face, liderada pelo pesquisador-chefe Thomas Wolfe, criou uma versão de código aberto do sistema Deep Research da OpenAI em 24 horas. E isso aqui é legal, hein? De acordo com o blog Hugging Face, eles pretendem tornar a tecnologia proprietária acessível a todos, replicando a estrutura do agente por trás do Deep Research da OpenAI. E isso é muito bom, né? A coisa foi rápida. A equipe desenvolveu seu sistema para escrever código de programa diretamente, em vez de usar JSON para ações. Essa abordagem reduz as etapas de processamento em cerca de 30%, levando a custos mais baixos e melhor desempenho em comparação aos modelos de linguagem tradicionais. E aqui, ó, a instrução que ele passou, ó, é encontrar o preço mais baixo nos países para fazer a aquisição de um smartphone. E aí ele fala assim, ó, considera que os Estados Unidos, Japão, Alemanha e a Índia. E aí ele diz quais as APIs, né, quais as ferramentas que ele consegue utilizar. E começa aqui a pesquisa e vem a resposta aqui, ó. O país com melhor custo-benefício para fazer a aquisição de smartphone é o Japão, que custa $904. Bem interessante, né? Ó. Para a implementação real, a equipe pegou emprestada duas peças-chave da estrutura do agente Magentic One da Microsoft. Um navegador da web baseado em texto para pesquisa e um inspetor de texto que pode ler vários formatos de arquivos. Bem interessante, né? Eles foram um pouco além, utilizaram algumas estratégias bem mais interessantes. E aí testando aqui as capacidades de pesquisa do sistema. A equipe avaliou seu sistema usando o benchmark Gaia, que testa como os agentes de IA lidam com tarefas complexas de pesquisa. Uma pergunta de exemplo é: quais frutas mostradas na pintura de 2008, bordado do Uzbequistão, foram servidas como parte do menu do café da manhã em
outubro de 1949 para o transatlântico que mais tarde foi usado como suporte flutuante para o filme A Última Viagem. Eita, que pergunta difícil! Dê os itens como uma lista separada por vírgulas, ordenando no sentido horário, com base em sua disposição na pintura, começando pela posição de 12 horas. Use o plural de cada fruta. Caramba, né? Ele fez um prompt bem complicadinho que vai forçar a inteligência artificial a detectar os objetos sem falha. Para resolver esse quebra-cabeça, o agente de IA precisa: identifique a fruta na pintura por meio do processamento de imagem, determine qual transatlântico apareceu no filme, localize seu menu do café da manhã de 1949 e apresentar as informações do formato exigido. O sistema da Hugging Face pontuou 55% nesse desafio multi-etapas. Isso é o melhor que os 46% da Microsoft Magic One, mas ainda está atrás dos 67% do OpenAI Deep Research. Então, gente, essa parte aqui da qualidade do que as coisas estão acontecendo, aparentemente a OpenAI está na frente ainda, hein? A equipe reconhece que ainda tem trabalho pela frente para igualar o Deep Research da OpenAI, particularmente na melhoria das interações do navegador. Um diferencial fundamental é que o Hugging Face depende de modelos de linguagem de código aberto disponíveis, enquanto a OpenAI usa seu próprio modelo O3, treinado especificamente para tarefas web, usando aprendizado por reforço. Eu não sei se isso aqui é explicação ou se isso aqui é pretexto, né? Porque assim, ó, o que a gente está vendo é que o DeepSeek, por exemplo, está num nível bastante alto, dá para conseguir fazer essas coisas sim, mas vamos dar o benefício da dúvida ali e entender que essa é a explicação. Ainda assim, os resultados do Hugging Face no Benchmark Gaia, vindos logo após o lançamento do DeepSeek Research da OpenAI, sugerem que a lacuna entre IA de código aberto e IA proprietária pode estar diminuindo mais rápido do que o esperado. E tem uma outra indicação, né? Após o dilema da DeepSeek de que a IA proprietária pode não ser o modelo de negócio mais forte. É o que eu acredito, né? O DeepSeek chacoalhou geral a confiança de que a OpenAI estava muito lá na frente. Agora ficou claro que eles não estão e agora ficou claro que logo logo a gente passa. O próximo passo da equipe é desenvolver agentes GUI que possam interagir diretamente com telas. Isso aqui, né, é Graphic User Interface, a interface gráfica do usuário. E também vai ter mouses e teclados, porque aqui, ó, nesse textinho feio aqui, você já sabe que muita gente não vai usar, não vai conseguir entender aquilo. O código está disponível no GitHub e você pode ver uma demonstração ao vivo aqui. Outros desenvolvedores criaram suas próprias versões de código aberto, incluindo DZHNG, o Asa Felovic e a Gina AI. A Hugging Face planeja analisar e documentar essas diferentes abordagens. Aparentemente essa demonstração dele aqui, ó, já não está disponível. Porém o código em Python dele aqui, ó, do Small Agents, Examples e Open Deep Research, esse aqui continua ali disponível online no próprio GitHub. E em relação a esses outros aqui, ó, o DZHNG, por exemplo, ele é a mesma coisa assim, ó, ele faz também um Deep Research, que está nesse GitHub aqui do DZHNG, e que ele até explica mais ou menos o que está acontecendo, né? Ele usa o modelo O3 aqui usando a API, e ele pega a pesquisa do usuário, pega alguns parâmetros aqui de profundidade, né? Se você quer profundidade baixa, média ou alta, e coloca alguns parâmetros aqui também de largura, e a partir dessa pergunta ele começa a pesquisa. Ele vai fazer uma busca online se tiver, processa os resultados, pega aqui as direções e os aprendizados e pergunta agora de novo. Tá, preciso continuar pesquisando ou não, né? A minha profundidade aqui da pesquisa está em 0 já? Se não tiver, ele faz um novo ciclo e fica aqui nesse ciclo infinito, aprendendo e aprendendo e aprendendo. Por outro lado, se chegou em 0, ele faz a resposta aqui em Markdown e apresenta o resultado para as pessoas. Na verdade é bem simples, nem tem muito mistério, nem precisaria baixar esse projeto aqui desse cara, mas se você quiser baixar, já está pronto. Ele usa aqui o Firecrawl e também usa uma chave da OpenAI. Mas como vocês podem ver, ó, vão ter outros projetos aqui, ó, todos eles abertos. E é mais ou menos a mesma coisa. Todo mundo aqui, ó, GPT Researcher. E aqui comentando, né? Chega de fazer pesquisas infinitas. Esse aqui já tem uma telinha aqui bonitona ali que você consegue fazer ali o agente funcionar e assiste o que ele está fazendo. Bem interessante. No final das contas, se você tem um super agente fazendo uma baita pesquisa ou se você tem um agentezinho em loop ali fazendo várias pesquisas e chegando a conclusões parciais, vai dar boa igual, né? Muito interessante isso daqui, ó. E esse Gina aqui, ó, Gina AI Node Deep Research, é basicamente a mesma coisa, né? Ele pega uma query, faz uma busca, dá uma lida, faz um raciocínio, dependendo do que for, ele volta para a busca, faz outra lida, faz outro raciocínio e fica rodando em loop. Se ele chegar na decisão de que a resposta é final, ele manda uma resposta final. Mais simples do que isso não dá, né?
Aqui ele usa o Gemini API Key, né? Usa o Gemini, mas ele também deixa aqui uma chavezinha para OpenAI e usa essa API Key aqui do Jaina. Essa aqui já é numa telinha mais feinha, né? Nessa telinha aqui normal aqui, onde que você vê os textos todos escritos. Não tem uma interface gráfica ali bonitona, é só texto mesmo, mas funciona igual, né, gente? Para quem tá buscando só o resultado e querendo ver funcionar, muitas vezes a pessoa não quer ficar preocupada ali se tá bonito ou se tá feio. É importante destacar também qual que é a diferença do OpenAI O3 fazendo Deep Research para esses sisteminhas assim que só fazem aquele loop. A ideia é que o Deep Research da OpenAI, ele fez várias vezes várias pesquisas. Então vamos dizer que você quer descobrir como que é a história da época das grandes navegações na Europa. E aí eles vão ter que falar de Inglaterra, vão ter que falar de Portugal, vão ter que falar da Espanha, vão ter que falar de uma série de coisas. Aí, vamos supor que ele faz umas 10 pesquisas. E dessas 10 pesquisas, algumas vão ter uma qualidade melhor e outras piores. Então, quando você faz um sistema de reforçamento, você reforça aqueles raciocínios e aquelas reflexões que a inteligência artificial fez que foram mais eficientes em chegar numa resposta melhor. E por isso que o Deep Research tem uma tendência a dar uma resposta um pouco melhor. Mas ao mesmo tempo, vocês podem perceber que o simples fato de você colocar no loop ali várias pesquisas, não fica tão atrás assim. De repente, esse processo de aprendizado por reforço aí, ele pode fazer uma leve diferença, mas não faz aquela diferença profunda, absurda, a ponto de você pagar um preço absurdo por um modelo e uma assinatura de algo que de repente você consegue ter um substituto ali tabajara de baixo custo. E aí, o que vocês acharam? Vale a pena usar o Operator? Vale a pena usar o Deep Research? Ou vocês estão esperando uma alternativa já para conseguir usar sem precisar depender da OpenAI? Comenta aqui embaixo o que você está pensando em relação a isso. Se você quiser apoiar o canal para continuar vendo vídeos como esse, seja membro. Os membros têm acesso ao grupo do WhatsApp e vídeos antecipados. É isso aí, deixa seu like. Valeu!